Olá pessoal, nessa aula vamos ver a solução dos exercícios que foram deixados na aula anterior que foi falado sobre a associação de coleção. O código dessa aula vai estar na branch aula.024.exercícios e só relembrando, o que foi deixado de atividade foi o seguinte: a gente precisa criar dois métodos na classe dono que permite a gente adicionar de uma vez só vários patches e também remover de uma vez só vários patches de um determinado dono. Então, vamos para a implementação disso. Vamos começar pelo teste unitário. Opa, desculpa, a gente está falando de dono, então é o dono teste. Eu vou pegar e começar pelo add, então eu vou começar aqui com uma cópia do método dono addPatchTest. Vou colocar um S aqui para ficar bem claro que a gente quer adicionar vários patches. E basicamente a gente quer alcançar a mesma coisa que foi feita aqui, patch a patch, só que com um único método. Então eu deveria ter um método que permita eu receber uma array a princípio. Então eu posso criar aqui uma array chamada patches. Se você se lembra, a gente pode inicializar a array sem colocando diretamente os elementos dentro dela, sem necessariamente dizer o tipo da array, né? Ele vai inferir isso pelos tipos dos elementos da array. E aí eu tenho uma array, né? Uma array com dois itens, que contém os dois objetos lá de cima. Eu posso passar, então, essa array aqui para o addPatch. Eu poderia criar um outro método chamado addPatches, tá? Mas a orientação a objetos no geral, e isso obviamente vale para o C#, permite que eu tenha o mesmo método, um método com o mesmo nome, mas com parâmetros diferentes. Isso é parte do que se conhece como polimorfismo na orientação a objetos. Então na hora que eu for falar aqui para o Visual Studio, ele vai falar para eu que ele vai criar esse novo método, tá? Porque como tem uma assinatura diferente, ou seja, como tem parâmetros diferentes, ele vai identificar isso como um outro método. Vamos falar para ele criar. Se a gente navegar lá, então eu vou ter o mesmo método, addPatch, vamos jogar ele aqui para ficar próximo um do outro. Um método com o mesmo nome, addPatch, só que em vez de receber um único patch, ele vai receber uma array. Tá? E aí a implementação é muito simples, eu posso fazer um for each, nesse parâmetro que veio, e eu posso, basicamente, chamar o método de cima. Eu não preciso recriar todo o código que está aqui dentro. Eu posso só chamar o addPatch, que está lá em cima, e quando você faz isso, veja que ele identifica, nesse momento, que existem dois métodos chamados com esse mesmo nome. E aí o Visual Studio mostra para vocês as sobrecargas, né? Que cada método com o mesmo nome, com parâmetros diferentes, a gente chama de sobrecargas daquele método. Então eu tenho a sobrecarga principal aqui, que recebe um único patch, e a que a gente acabou de criar, que recebe uma array de patches. Obviamente eu quero o primeiro. E ele vai identificar isso basicamente com o parâmetro que a gente colocar e enviar nele. Então, recapitulando, a gente tem um método chamado addPatch, com o mesmo nome do que já existe, que recebe uma array de cachorro em vez de um único cachorro, e percorre essa array e chama para cada cachorro da array o método original que adiciona o patch para a gente. Com isso a gente consegue, então, adicionar vários patches, vários cachorros, em uma única implementação, em uma única chamada de um único método. Tá? Vamos testar? E aí o teste passou, os cachorros estão lá, a Silvia tem dois cachorros, dois patches, nesse caso, e os dois apontam para o mesmo dono. Então a gente garante todas as premissas do addPatch que valem para quando a gente adiciona um único patch, também valem quando a gente adiciona vários patches de uma vez só. Legal, mas para que isso, né? Para que eu preciso desse tipo de implementação? Não faz muito sentido quando a gente olha dessa forma, porém, dado um recurso que o C# tem muito interessante, ele permite, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais elegante. A gente poderia fazer isso sem precisar declarar array.
e passar para esse método vários patches, separando eles por vírgula, independente de quantos tenho. Se eu quiser passar 2, eu passo. Se eu quiser passar 5, eu passo. Ou seja, a gente tem como ensinar, né, falar para esse método que ele vai receber a array dessa forma. Isso é possível através de uma palavra-chave que a gente coloca aqui antes do parâmetro, chamado params. E aí o que ele vai fazer? Ele vai transformar essa array, ele vai interpretar essa array na hora de receber como vários parâmetros separados por vírgula. Então se a gente observar aqui, agora ele não está mais dando erro, e se a gente olhar aqui, veja que ele é um params de array, o que significa que eu posso passar os itens dessa array basicamente como se fossem parâmetros adicionais. E aí passa a nossa classe dono passa a ter uma funcionalidade interessante, que é a gente pode usar o método addPatch para passar um único patch, ou passar vários, separando eles por vírgula, e aí usando o conceito de uma array internamente, por debaixo dos panos, essa funcionalidade é implementada. Então eu acho interessante essa palavra-chave do C#, e acho que enriquece bastante também o nosso modelo quando a gente está trabalhando com coleções, e quando a gente precisa manipular essas coleções de algumas formas. Então é uma funcionalidade interessante que eu queria deixar para vocês aqui registrado. Muito bem, vamos executar, ver se continua tudo funcionando. E aí está, tudo ok, tudo funcionando como antes. Acho que a gente pode fazer a mesma coisa agora para o remove. Eu vou aproveitar o método remove, que já existe. Vou trocar aqui o nome dele, colocando no plural, para identificar que a gente vai fazer vários de uma vez. Então o que eu quero aqui é que ele permita eu remover o Yuri e a Leia numa chamada só, sem necessidade de eu criar array, né? A gente já sabe que não precisa disso. Aí nesse caso, como eu vou excluir os dois patches do dono, no caso da Silvia, na hora que eu for verificar ela vai ficar sem nenhum patch depois disso. E aqui, tanto a Leia quanto o Yuri, o dono vai ficar nulo. Tá? Se eu mandar ele criar um método, né, primeiro ele vai dar duas opções. Ele vai permitir que eu crie um novo método, ou seja, ele vai entender que a gente quer um método que recebe 2 parâmetros, mas não é isso que a gente quer. Ou vai criar um novo método que recebe 2 parâmetros. Também não é o que a gente quer. Então, nesse caso, eu não vou falar para o Visual Studio ajudar a gente, que ele vai acabar atrapalhando mais do que ajudando. Então eu vou pegar e vou copiar o addPatch aqui para baixo e vou mudar o nome dele para removePatch. E a assinatura vai ser a mesma, né? Os parâmetros aqui vão ser os mesmos, só que ao invés de eu chamar o método addPatch, eu chamo o removePatch. Simples assim. Vamos testar novamente. Passou, não tenho que mostrar em tela, porque não tem patch nenhum, né? Então por isso que esse código aqui pode até ser removido, porque não tem o que a gente fazer de exibição em tela. Tá? Só para fechar, então, acho interessante a gente executar todos os testes. Tá? Então vamos executar aqui todos os testes novamente, a gente já está com 54 testes, e ficar atento aqui principalmente no dono teste, que todos continuam passando. Então a implementação que a gente fez para adicionar e remover vários patches de uma vez só não interferiu nos métodos anteriores, eles continuam com a sua funcionalidade comprovada. Bem, basicamente era isso que o exercício pedia, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês não chegaram até essa questão dos parâmetros, não tem problema. Eu só aproveitei essa aula aqui de exercício para exemplificar e mostrar essa funcionalidade que eu considero bem interessante para lidar com arrays dentro de métodos, nos parâmetros de métodos. Qualquer dúvida, entrem em contato e vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço!